Valores, condutas e ética em Weber. Texto de Ronaldo de Oliveira Batista. Prefácio da obra em tela. O campo das ciências humanas encontrava-se em efervescência. Período de intensas modificações, século XIX. Esse mapa de dinâmica furiosa de transformações se viu refletir nas concepções teóricas e científicas que procuravam descrever e compreender o humano, sua essência e suas relações com o mundo. Max Weber foi fundamental nesse panorama. O intelectual alemão, professor universitário, pesquisador e economista, acabou entrando para a história como um dos fundadores da sociologia moderna, de feição científica. Influente na política de sua época, Weber concentrou sua produção intelectual e acadêmica em torno de algumas linhas mestras, como o processo de racionalização e análise da sociedade moderna e capitalista, delineando, consequentemente, um método que seria um dos pontos mais efetivos para a presença de um pensamento sociológico de natureza científica e de uma ciência social neutra, articulada por pesquisadores que se colocavam como sociólogos, vistos então a partir de contribuições de Weber como profissionais diferentes, por exemplo, dos políticos, que seriam não só os analistas, mas os homens das ações de fato, que deveriam assim ser descritas e interpretadas com neutralidade científica por esse cientista metódico e objetivo. Nesse espírito de sua época, em que se delineou sua prática intelectual, Weber produziu em 2 anos, entre 1904 e 1905, para a revista alemã chamada Arquivos de Ciências Sociais e Político Social, os textos que dariam origem à sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que nos dá uma espécie de chave para o entendimento da formação de um pensamento articulado em torno dos interesses sociológicos e econômicos. Foi nesse trabalho marco para a sociologia que Weber expôs sua tese que o protestantismo ascético teria levado ao desenvolvimento de um capitalismo alicerçado em burocracia e em torno de um Estado racional e legal. O livro que o leitor tem agora em mãos delineia o pensamento de Weber a partir do estabelecimento de relações entre religião e capitalismo, perspectiva que não era de modo algum desvinculada do clima intelectual da sua época, pois o estudo de uma ética relacionada à religião e a preocupação com uma mirada analítica do capitalismo eram temas presentes na construção dos saberes intelectuais da sociedade alemã. A reflexão weberiana parte de um posicionamento central, onde que o protestantismo originado nos séculos XVI e XVII relacionava-se diretamente com o conceito de vocação profissional, base motivacional do moderno sistema econômico capitalista. Weber estruturou sua perspectiva sociológica de compreensão da dinâmica capitalista. Delineou a distinção entre uma formação católica e outra protestante, em que a diferença estaria alocada na perspectiva de uma educação mais humanista, em confronto com uma mais técnica, ou seja, a protestante. Empreendeu uma análise do espírito capitalista, articulando a uma ética de vida em torno da dedicação ao trabalho e da busca da riqueza, considerados como dever moral. Em busca de uma análise da moral protestante e de uma dimensão atitudinal que serviria de base ao sistema, Weber observou em sua obra alguns dos seguintes pontos. Letra A. A contribuição do luteranismo, em que a vocação é
entendida como o chamado de Deus para o exercício da profissão no mundo do trabalho, colocando assim bases para um asceticismo intramundano, fincado no mundo secular. Letra B. O protestantismo pós-luterano, ponto de partida da ética econômica capitalista, em que o trabalho e o sucesso na vida econômica são compromissos do crente e caminho para a salvação. O ponto principal a ser considerado é que nesta ética protestante, cuidadosamente delineada por Weber, há uma forma de vida baseada em um caráter metódico, disciplinado e racional. E o pensamento de Weber vai nos conduzindo para uma compreensão da moral protestante em que a valorização religiosa do trabalho e da riqueza conduz a uma formação de um indivíduo de personalidade sistemática e ordenada. Essas reflexões de natureza sociológica e econômica do pensamento e da prática religiosa devem ser colocadas pelo leitor em uma perspectiva mais ampla, que situa o trabalho de Weber em uma dimensão reflexiva que procura analisar em que medida se dá a relação entre a ação humana e seu enquadramento social e político. Nesse enquadramento, as ações humanas, em meio a instituições e o estabelecimento do poder, ganham um relevo essencial, uma vez que os atos dos homens em sociedade são incorporados em uma rotina de vida, resultando, em última instância, em uma ética. Assim, a reflexão deve ser colocada na seguinte chave, 2 pontos. O que faz com que um protestante, por exemplo, tome determinadas resoluções em sua vida e execute ações derivadas e articuladoras ao mesmo tempo de uma ética religiosa? Quais os significados que, consequentemente, passam a ser atribuídos a condutas e hábitos que ganham valor ético em seus próprios agentes em formas quase naturalizadas na condução da própria vida? Destarte. A reflexão sobre a conduta religiosa encontra eco em relação com outra das preocupações de Weber, a questão do poder, da iniciativa, da conduta e das ações que quase se naturalizam com o passar dos tempos, relacionadas, portanto, a uma dimensão de poder, porque há uma aceitação voluntária em torno de um tipo de conduta considerada como válida. Temos então uma discussão sobre a religião e a economia que não está, de modo algum, desvinculada da construção dos elementos centrais da obra de Weber, sem dúvida, um dos principais pensadores da primeira metade do século XX e que o leitor tem a oportunidade de conhecer agora com o livro que tem em mãos. Acabamos de ler, então, o prefácio escrito pelo Ronaldo de Oliveira Batista. O prefácio tem o título Valores, Condutas e Éticas em Weber, e na nota de pé aqui nós temos a qualificação do autor, que é um doutor em Linguística pela Universidade de São Paulo, etc, etc. Esta é a Ética Protestante em Max Weber, da editora Martin Claret.